Agora sim, ele se conectou, 7 horas e 32 minutos. Paraenses, escutem. Edson Matoso, senhoras e senhores. Bom dia. Louvado seja Deus. O problema não é a operadora, não. Bom dia. É o operador mesmo. Tá? Aí, operador. Hoje é. Não, é porque enquanto eu sempre digo que eu estou melhorando muito, né? Não fiquei bom. Enquanto eu ainda tratar algumas coisas com o coração, dá nisso. Tá entendendo? Certa vez eu vi um palestrante dizer: o grande problema da gente é que a gente usa o coração no lugar do cérebro. A gente precisa colocar as coisas no devido lugar. O cérebro é aqui, o coração é aqui. A gente quer botar o coração aqui e a gente se atrapalha. É a emoção primeiro, né? Mas, enfim, isso é só um comentário, uma reflexão, tá entendendo? Mas a gente, aí o bagulho ali caiu, tá na mão. Literalmente está na mão o celular. Não sei como é que vai ficar aquele outro ali. Mas, enfim, bom dia, Hello, bom dia, baby, desculpa. É porque como estava numa situação, eu te pedi para mandar um link aqui, e a gente vai, se Deus quiser, a gente afina. De vez em quando a gente dá um escorregão. Mas, como diz o samba, né, escorregar não é cair, é o jeito que o corpo dá. Heloísa, manda. Mano, não podemos deixar de comentar a partida do nosso irmão querido, amado. Eu sei o quanto você gostava dele, tanto quanto eu. Do nosso Jair Ferreira, né, meu querido Matoso? Heloísa sexta-feira foi um dia que teve um misto de muita tristeza com alguma felicidade, né? E é fundamental a gente otimizar a felicidade, porque é assim a vida. Ela é um misto de tristezas, alegrias. Então, a alegria, a gente aproveitar esse momento, que foi um reencontro com um amigo, depois de anos, com algumas diferenças, e havia. E aí a gente se reencontrou exatamente no funeral de um amigo. Eu saí de Ananindeua às pressas quando eu recebi. Eu disse: não, eu sei que eu não vou resolver nada, mas pelo menos é um adeus ali. Como a gente sempre se tratou. Era o Rui. O Rui era um servidor da Assembleia Legislativa de muitos anos. Era um amigão. O Rui ele fazia parte da equipe de áudio. Eu acho que você teve uma época lá, não é? Sim, eu sei quem é o Pois é, era o Rui, o Lobo, o Moisés. Tinha alguns outros assim. Mas o Rui era parceirão. Era um cara que sempre, olha, Matoso. E momentos assim difíceis que nós chegamos a passar, e sempre era um cara bem disposto, sabe? Muito amigo, muito parceiro. Então, mesmo que a gente não estivesse presente, nos encontramos várias vezes aqui em casa, lá no campo do Vasco Alhada. Eu tinha um time chamado Mato Verde, né? E eles tinham o time do Panela Velha, que era uma turma de futebol pelada lá das Alpes. E primeiro foi a esposa dele, a doutora Ivete, que era procuradora, e este ano foi ele. Aí eu fui lá em Belém. E lá, quando eu estava no processo de velório, próximo para o funeral, eu recebi o telefonema da minha mulher, que está convalescendo aí de uma terceira cirurgia em 40 dias. Mas é isso mesmo. Eu te confesso, costumo sempre dizer que eu prefiro, um parêntese aqui, eu prefiro mais cuidar do que ser cuidado. Eu prefiro mais que eu esteja disponível para ajudar do que. Ou seja, eu tenho pavor de adoecer, né? Pavor de adoecer, pavor de fazer as coisas erradas, como eu já fiz outrora. Mas assim, sem dolo, era mais. Como é que chama? Quando é dolo e rolo. Um rolo besta aí. Aliás, eu vi um samba esses dias, o meu delito foi amar. Eu achei bacana essa frase. O amor é o meu delito. Então, o meu delito foi amar demais. Tá certo? Então. Mas Matoso, não confunde amor com sexo, amor com paixão. Não, é amor mesmo. E aí. Enfim. Mas vamos lá, voltar. Depois eu conto o meu lado de poesia. E aí eu recebi o telefonema dando conta da morte do Jair. O curioso, Jair Ferreira, para quem está ligando aí, fundador da rádio Raul, a primeira FM no Pará. Eu me lembro quando eu estava lá no esporte. do norte, na verdade,
Mas eu usava bem assim, como eu não tinha muita certeza do norte, e aí eu queria usar logo uma vinheta. Assim, aqui nasceu o FM no Pará, uma vinheta que nós criamos, né? Então aqui começa e tal. E eu recebi a informação. E o curioso é que eu tinha estado lá em fevereiro, mais ou menos, e ninguém me falou nada. Tu sabes que eles eram muito reservados, muito discretos, né? Eles não falavam muito, eles não eram muito de badalação, né? O Jair, a esposa dele, o próprio Moisés. E eu até agora não mandei um alô assim para dizer meu sentimento, porque às vezes a gente tem dificuldade de se manifestar nesses casos, né? E, mas eu já soube que ele está postando foto do pai dele. Eu vou depois compartilhar no Instagram alguma coisa e depois fazer uma visita lá com eles, tomar aquele famoso cafezinho. E a última vez eu cheguei até a almoçar com eles na cozinha lá do Canal 14, lá com a turma, com os colegas operadores, né? O Zezinho, o Pantinha, o Patrick, filho do Guaraçu, aquela rapaziada lá técnico e operacional, que são velhos parceiros nossos, nós sempre trabalhamos. Eu sempre digo que os operadores, os técnicos, eles têm uma responsabilidade muito grande, sempre me apoiaram desde quando eu comecei. Claro que os patrões, como o Rômulo Maiorano e o Jair, e vamos lá, o próprio, na RBA, a gente teve apoio, né, do Chico Melo, que faleceu, Camilo Centeno, sem nenhuma dúvida que acatou a minha contratação. Então mas os operadores, os técnicos, nós sempre tivemos um relacionamento muito bom, muito bom. Eu tinha mais do que com as estrelas, as famosas estrelas. E aí, era isso aí. Eu teve um colega apresentador muito estimado, muito bom. Ele virou e disse: mas Anderson, você sai com este pessoal? Eu disse: saio, pô, por quê? Porque, não, eu sei qual é o teu porquê. Eu só quero te dizer o seguinte: primeiro, porque eu vim de lá também, de onde muitos deles vieram, tá certo? E segundo, porque eles é que são os astros, pô. Eu sou um astro iluminado. Eles são os luminosos. As luzes deles é que refletem em mim para que eu apareça, né? Então, eu sempre olhei assim: são eles que ligam o microfone, são eles que acendem as lâmpadas, são eles que operam as câmeras, tá certo? Então, são esses companheiros aí que graças a Deus, a Constituição de 1988 os reconheceu como radialistas. E aí o Jair, a gente sentiu muito. Aí depois houve uma situação, Elô, mas eu vou deixar para depois, eu vou falar. O Jair era um cara fantástico, não é porque morreu, não. Não gostava de bajulação, tinha horror a puxa-saquismo, não gostava de fofoca. Por exemplo, se eu chegasse assim: Jair, olha, a Heloísa Rum, um exemplo, pelo amor de Deus, vou falar Heloísa porque a Heloísa é um exemplo. A Heloísa Rum estava fumando de novo lá no estúdio, pô. Tu disseste que não é pra gente fumar e ela tá fumando só porque ela é a voz mais bonita daqui. Aí tá bom. Aí ele botava uma placa. Aí daqui a pouco eu encontrava com a Heloísa. Elô, o Edson Matoso disse que tu estava fumando dentro do estúdio. Não é para fumar. Aí tu me olhava. Ou seja, ele dizia: não tem fofoca, é para dizer, é para resolver. Então, quem queria fazer fofoca não fazia, e quem queria ajudar a corrigir aproveitava alguma reunião, algum momento, né? Então ele era muito assim. Eu tive algumas situações de cara que chegava e dizia: Jair, o Matoso fez isso. Aí ele botava na frente. Teve um que invadiu o estúdio armado, pô, para me matar, pô, porque ele foi dizer para o Jair que eu tinha dito no programa que, claro, eu não sei se foi para me matar ou para me amedrontar, né? E entrou no estúdio, que eu tinha dito no programa, eu digo: olha, eu peguei a minha bolsa, eu tinha uma pasta que andava com um monte de detalhes de foto. Isso aí eu peguei, que é isso? Bora lá no estúdio de gravação com o Carmindo, cara. Se eu falei isso que esse cara está falando, eu vou embora. Eu assino em branco a minha rescisão. Aí ele foi lá ouvir. Vamos lá, bora lá, porque você vai ficar na dúvida. Então ele era assim, ele não mandava dizer. E uma das vezes, e aí eu estava certo. Na verdade, eu disse de um jeito que ninguém no Brasil fala.
Aí o camarada foi falar do jeito que o brasileiro fala. Está entendendo? Então, de um modo geral, nós adoramos dizer o fulano se vendeu. Eu disse que eu já sabia porque aquele cara não era do sistema. Né? Eu fiz o contrário. Aí fofoqueiro foi falar para o cara que eu tinha. Aí eu não disse. Eu não tinha dito, eu não acusei ninguém, mas é a mania da fofoca. Eu não sei se eu vou aguentar no ar o programa. É bom porque eu termino mais rápido hoje. Para ti, é bom para ti. E aí, assim, uma outra vez, entre tantas, ele me observando, né? Porque eu saí da Liberal como grevista, né? Naquela época, o pessoal da direita dizia que eu era comunista, subversivo, de esquerda. Hoje dizem que eu sou de direita. É uma cagada. A capacidade de análise, de pré-julgamento, de fazer juízo de valor da nossa sociedade é um negócio sério. E aí, e eu grevei, eu fui o único apresentador da Rede Globo de televisão a grevar, eu era o apresentador do Bom Dia Pará, e fui pra rua, pô. Porque empresa privada é assim, tá certo? Então eu fui pra rua. E algumas pessoas diziam que eu era isso, que eu era aquilo, que eu era aquilo outro. Aí uma vez lá, ele chegou comigo e disse, mas Matoso, que ele falava assim, né? Tu não é ruim. Eu chamava ele de Seu Jair, te lembra? A gente chamava de Seu Jair. Depois que eu fui falar, aí ele dizia assim, que porra é disso? É, Jair. Não, eu chamava Seu Jair, porque eu olhava assim, aí ele dizia, olha, esse negócio de Seu Jair é Deus, esse Deus de vocês. Eu digo, mas se tu fala em Deus, tu não é ateu? Aí ele dizia, vocês é que dizem, eu estou só dizendo que é como. Tá bom. Aí ele virou e disse, tu não é ruim. Eu disse, Jair, deixa eu te explicar qual é o problema. Todo mundo sabe que eu tenho um calo aqui no carcanhar, como diz o outro. Aí o cara chega, todo mundo tem o seu tendão de Aquiles. Todo mundo, não é isso? Então o cara chega e dá um chute no meu calo. Eu reajo. Tipo assim, hoje não, né? Antigamente, chutar a fulana, né? A comadre da tua madrinha. Pô, ofende. Sim, pô, tu vem aqui, faz isso, tu queres que eu reaja como? Tu queria que eu te chutasse também? Aí tu ia me virar um tapa, porque eu não sou de briga. Então eu ofendia, assim, falava e tal, reagia. Então aí o cara dizia, pô, esse cara é muito grosso, é muito ignorante, é muito arrogante, engraçado. O cara me dá um chute no calcanhar e eu reagia. Eu sempre fui. Era reação. Só que eu fui aprendendo. Hein? Você sempre foi reativo. Reativo. Eu dificilmente, raramente, quando eu tomava alguma iniciativa de uma forma agressiva, era por ignorância, eu te juro, não por dolo. Não era aquela coisa de querer fazer o mal por fazer mal. Então era por ignorância, eu não sabia, achava que era, e aí eu acabava, e eu fui me atrapalhando. Eu aprendi, eu sempre digo para os meus filhos, para os meus netos, para outros mais jovens que querem me ouvir, que, olha, eu já fiz isso, não é por aí, eu vou orientando, quebrei a cara, mas não me arrependa porque eu aprendi na porrada, mas aprendi. Pelo menos eu estou aqui para contar a história e passar para outros. Não façam isso, levem por menos. A minha mãe meio que me ensinou, se faça de besta para melhor passar. Mas eu nunca tive vocação para subserviente. Me chamaram de ingrato. Não sou ingrato. Não tenho vocação para subserviência. Mas hoje é assim, chefe, eu sou capaz até de dizer, já é assim, então tá bom, contanto que eu vejo que ele não vai me levar para a cadeia, não vai me levar para a morte, não vai, tá entendendo? Aí eu, tá bom, se o jogo é esse, vamos acreditar na lei, na justiça, essa coisa toda. E o Jair, foi isso que eu disse, e nós trabalhamos anos e anos juntos. Até hoje, ele era, antes dele morrer, porque eu soube que ele estava internado desde janeiro. Ele dizia, mas rapaz, vem para cá. Eu disse, mas Jair, eu não tenho patrocínio e tal. Eu sei que vocês precisam de patrocinador para sustentar a emissora. E eu nunca fui um cara dessa área de venda de comercial. Realmente eu nunca tive essa vocação, eu admiro quem tem. Então eu sou do tipo do comunicador antigo, que era contratado para... E foi passando, eu fui buscando outro viés, como outros, enfim. Então é uma pena, a gente lamenta, sente muito, porque o Jair era um cara fantástico mesmo. Me lembro de uma vez que tinha um pastor e um padre lá, não sei se tu recorda disso. Aí falaram, não sei o quê, aí ele no meio, aí apresentaram o Jair. E o senhor é católico? Eu disse, não,
Aí disseram, é porque me disseram que o senhor é ateu, mas o senhor é uma pessoa tão cortês, tão gentil. Ele era mesmo, né? Era mesmo. Uma vez eu disse para ele, rapaz, tu vai chegar no céu primeiro do que eu, que sou metido a cristão, né? SCC, encontro de casais, cursídio, treinamento de liderança cristã, curso disso, curso daquilo. Mas tu és um cara muito bom, me lembra até Mahatma Gandhi, o jeito dele e tal. Tu és ateu? Não, olha, Deus que nada, que céu que nada. Aí ele dizia, eu ia dizer, tu vai chegar no céu primeiro do que eu, sabe por quê? Porque, em tese, eu conheço a palavra de Deus. E eu estou falhando. E tu, diante de Deus, tu é ignorante. Te lembra do que ele disse lá na cruz? Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. E também não sabem o que dizem. Então, tu estás como ignorante. Ele vai te perdoar porque o teu comportamento é muito melhor do que muito cristão que eu conheço, que vai para a igreja, beija a batina do padre, puxa saco do pastor, mas está um guerreando o outro. Só vão para as igrejas diferentes, mas estão querendo um liquidar o outro pelo poder podre do homem, né? Tá bom. E aí, no final das contas, ele se despediram e tal. Eu disse, pois é, tranquilo, né? Apesar do senhor ser ateu. Mas o senhor tem alguma coisa? Não, eu sou ateu, graças a Deus. Os dois riram, né? O pastor e o padre. Tu te lembra desse episódio? Lembro Ele sim. disse que eu sou ateu, graças a Deus. Os caras, mas o senhor não disse que é ateu? Ele disse, mas vocês não dão graças a Deus? Então pronto, pô. Mas que nada, era a forma dele crer, sem puxar saquismo, sem bajulação, sem heresias, sem, sabe, tá de olho no púlpito, no culto, na palavra de Deus e tá de olho no decote da mulher dentro da igreja. Então, as coisas é um negócio assim, pô. É uma pena, eu lamento, foi um cara que me aceitou na época da rádio, me ajudou a fundar a primeira equipe de esporte da Rádio FM no Pará, tu sabes disso. Verdade. Nós, na época, numa parceria com o Guilherme Guerreiro, nós criamos a equipe de esporte da Rádio Raulã, que fez muito sucesso na época. Levamos companheiros de rádio que estavam fora do mercado, como Cláudio Guimarães, que depois voltou para a Rádio Clube, Reinaldo Vieira, que depois já se aposentou, foi na Rádio Liberal, em Vozeirão, Ailton Silva, que ficou durante anos no programa às 6 horas da manhã, ele saiu porque estava adoentado e ficou o irmão dele, Reginaldo Barros, que também trabalhou comigo. Depois foram Jorge Dias, Gel Araújo. O Jorge Dias era o locutor da máquina, um belíssimo narrador. Aliás, a cabine do Clube dos Oficiais da Polícia Militar, senhor PM, uma propositura do coronel Costa Júnior, né? Que é presidente do SOPM, do Gabinete Militar do governador Helder Barbalho, eles botaram lá o nome da cabine, oficial, médico, doutor Jorge Dias, porque, além de tudo, ele era oficial e médico. E o Hélio Dória, que é pastor lá em Capanema, então nós criamos uma equipe sensacional, pô. E depois não deu mais certo, porque e a turma, porque a rádio não tinha vocação para fazer futebol, porque futebol tem que ter um negócio assim, estrutura que não é fácil. Não é fácil. Tem que ser assim, grandes redes, como o caso lá da Rádio Clube, com o Guerreiro, e tem o apoio dos seus comandantes, né? Desde o senador Jader, hoje do governador, do Jader Filho, do Camilo, que hoje eu soube, né, que ele é o diretor-geral, uma saída do Jader, filho que foi para o Ministério. Então tem que ser assim uma potência, como é o Grupo Liberal hoje, está a Liberal Mais, está lá o Abner, com Paulo Fernando, uma garotada muito boa lá, o André Júnior, o Rodolfo, o João, que aliás, meu conterrâneo de Capanema, o João, caramba, esqueci o sobrenome do garoto, mas é menino novo, está começando, eu gravo já, mas é muito bom narrador, narrou lá pela cultura. E a Marajoara, com o Pio Neto, que comanda lá. O Pio Neto é um outro desbravador, é um cara, um sonhador, né? Que tem aquela relação muito tranquila, muito equilibrada, muito civilizada, é admirável, né? Então consegue conversar com é, exatamente, é de uma linha oposta do Edson Matoso. Mas o Edson Matoso melhorou muito hoje, ele é um cara mais maneiro, tá entendendo? É mais maneiro. Porque ele vê que não adianta, não é dando burro em ponta de faca que você vai resolver, né? Não adianta. Tem que conversar. Eu tenho uma passagem com o Jair,
tempo ele era perfeccionista Sim. com relação a som, você lembra disso, É. né? Então ele chegava para mim e disse, Heloísa, quando tu falares, cuidado com teus penduricalhos, que eram É. meus cordões e tudo mais, né? Porque pode bater no microfone e vai incomodar muito quem está do outro lado do rádio, né? Porque o rádio, o FM, ele tem a qualidade de som maravilhosa, sem dúvida nenhuma. Bom, resumo da ópera, amigo. Eu comecei a ter esse cuidado, né, de ficar segurando aqui o meu cordão enquanto eu falava, porque até então, graças a Deus, não tinha imagem naquela época. Né? Então, quando ele me via segurando aqui o cordão, ele dizia, não precisa isso, basta que tu te afaste do microfone, só isso. Ele dizia assim na FM, Edson Matoso, tem duas situações. Quando o cara é bom, ele fica muito bom, né? Quando o cara é ruim, ele fica muito ruim, porque o som dele, que ele prepara, ele tinha um ouvido maravilhoso, né? O cara que Nossa, trabalhou como peão nos Estados Unidos, admirável, exatamente. veio de lá, juntou. É uma história de vida, é uma história de vida maravilhosa. O pessoal da Raulã tem uma história bonita na radiofonia, mas parece que eles não são muito afeitos a. Teria que ter alguém que goste de escrever e pedir a biografia autorizada, né? Mas, embora hoje a lei ampare, né, Heloísa? Você que tem um bom grupo de amigos e amigas que são muito da arte, da cultura, da escrita, que pode até me confirmar ou não sobre o que eu estou falando. Já não precisa, né? Autorização, né? Pode escrever. Sabe Até, que o negócio é em não. breve, Matoso, vai Hein? ter o lançamento da minha biografia, amigo, escrito pelo Ismael Machado, escritor, não sei se você conhece, Ismael, Ah, mas já está sendo confeccionada a minha biografia. que bacana. Alguém teve a coragem de fazer. O meu problema, já foram alguns jovens, homens e mulheres, disseram, Ego Matoso, Ego, a tua vida, porra, por que tu não escreve? Eu digo, tu escreves que, porra, tu quer. Aí na primeira fala, o primeiro capítulo já se torna um livro, aí desiste. É porque eu sou muito prolixo, realmente eu tenho essa. Mas tem uma moça agora que ela já disse, já me deu até a dica, Edson, hoje em dia é mais fácil, olha, pega o teu celular, bota no tripé e começa a selecionar e vai mandando para mim. Aí eu vou colocando na forma É o que eu da. estou fazendo Pois também, é, mas Matoso. É o que eu estou fazendo. tem algumas situações aí, eu sou meio preguiçoso aí, mas bora ver. Eu estou tentando botar, por exemplo, na hora que a gente fala aqui no teu programa, a gente vai colocando ponto de vista. Por isso que a ideia de pegar o teu programa e colocar, porque já é um depoimento do Edson Matoso que fica aí. Eu sempre me preocupo muito com o que a geração futura pode pensar da gente. Mas não assim no sentido da fama, no sentido da idolatria, no sentido de posicionamento, tá certo? Diante de tudo que está aí. Então, a gente vai falando com jeito, vai dizendo com jeito. Eu vou usar de novo a figura do Jesus Cristo. Você lembra do episódio quando os caras chegaram com ele e mostraram a moeda, né? E disseram para ele: o que você diz aqui dessa moeda, Rabino? Aí ele perguntou de quem é a cara que está aí, né? A efígie, né? É do César. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então a gente precisa ter essa. É assim a do fulano e assim a do Beltrano, paciência. Eu não concordo com nenhuma das duas, então vamos navegando, né? Vamos buscando, Perfeitamente, Matoso. É isso porque mesmo. não é frouxura, não é omissão. Porque esse negócio de ser covarde, herói morto, não. Peraí, herói morto e depois esquece? Morreu por quê? Ah, não, bota nome de rua, bota nome de praça. Não, peraí, pô. Isso é uma outra história. Mas é isso, meu irmão. E aí no domingo, aí no final de tudo, da sexta-feira, eu estou tentando falar com esse meu amigo, mas foi tanta emoção que eu acabei não anotando o telefone dele. Sim. Eu não sei se você viu aí, eu vi de madrugada, minha mulher tinha me falado. Ela de uma mulher, não, o senhor de 77 anos de idade, que nunca foi multado, era um cidadão trabalhador, com o neto, ia visitar o neto, mais uma saída dele de passeio no shopping, tomar sorvete, não sei o que e tal.
Aí, por algum motivo, esbarrou num carro. O carro, aí ele atravessou, esbarrou, bateu assim, como é normal, pô. Dá mais uma cidade como a nossa, um país como o nosso, onde não se respeita a lei de trânsito, onde tem carro estacionado em calçada, estacionado como é que chama? Em ciclovia, em faixa de ciclofaixa, tá certo? Onde não são respeitados os princípios do Código de Costume. Então é muito comum, ainda mais uma pessoa idosa, quem chegar a ser idoso, tá entendendo? Quem tem questões de obesidade, algum tipo de dificuldade no andar, é normal você dar uma gingada. Aconteceu comigo isso. Uma vez o meu filho me chamou a atenção. Aí eu passei a fazer mais exercícios, essa coisa toda, porque um dos problemas do idoso é a perda de massa muscular e é fundamental o exercício. Não precisa ser Massiste, Hércules, não, é manter o físico, a postura, você andar essa coisa toda. Andar com firmeza. Então você dá uma guinada. E numa guinada dessa, vocês podem esbarrar numa vitrine, pode esbarrar numa pessoa aqui desatenta, pode esbarrar num carro, pois o cara saiu do carro, pulou um bagulho lá, um cara de 39 anos de idade, e deu uma voadora no senhor, cara. Não sei se você viu isso. Não vi, não vi. Tá nas redes sociais, a mídia está destacando, porque o cara já foi preso. Pegaram, o povo quase lixa, ele deu uma voadora no peito do senhorzinho, na frente do neto, ele caiu, teve fratura craniana, né? E ainda foi para o hospital e teve 2 ou 3 paradas cardíacas e morreu. Por causa de uma violência. Agora, tu queres que eu te diga, o cara? Professor universitário. Aí, pior do que isso, para te ver que a violência, ela não escolhe cor, não escolhe sexo, grau de instrução, não escolhe religião. Não escolhe. Não tem esse negócio, o fulano mora na favela, é bandido, o fulano que mora bem aqui na cobertura não é. Não, tem um prédio aqui que vive porrada dos bacanas lá. De vez em quando aparece. Quando um resolve, de vez em quando aparece na mídia, quando fere interesse de alguém. Aparece de vez em quando aí. E dizem que um deles é até condenado por pedofilia. Bom, vamos lá. Aí o que acontece? Esse é o mundo. Aí tu sabes o que acontece? Os parentes não sabem o que é. É porque que é outra moda agora, né? Ele está se tratando, depressão, ele está tomando remédio controlado. E como é que vocês deixam de dirigir, pô? Como é que se vocês... Eles são, então, essas parentes, esses amigos, eles são cúmplices. Porque sabem que o camarada está com problemas mentais, vamos assim, questões mentais, sei lá, depressão, ansiedade, não sei o que e tal, né? Eu te confesso que foi um final de semana muito difícil que eu passei. Eu não consegui gravar nada do Instagram, do final, depois do jogo passado, antes dos jogos. Agora que eu estou falando, porque eu digo, pelo menos com a Heloísa, é uma coisa assim do bate-rebate, por mais que eu fique mais tempo falando, apesar de ter uma situação que... Mas tudo bem, que eu tive que resolver aqui, mas está saindo. Então, gente... Aí eu lembro de um colega chamado Lino Machado, que na época da pandemia ele dizia, Matoso, está todo mundo falando que depois da pandemia vem um novo normal e que a sociedade vem melhor. Eu disse, Matoso, me desculpa, não vem pior. E olha que é lei em cima de lei. Agora tem essa questão que está sendo discutida do aborto. Aí eu já vi amigos meus que defendem um Insta daqui e um Insta da acolá, cada um jogando. Eu digo, meu Deus, são meus amigos. E aí, Matoso, eu calo. Eu não vou discutir com eles, que eles são fanáticos, que a questão não é do Insta A e do Insta B. A questão é social, é humana, é espiritual. Quem não acredita, eu não acredito, o problema é teu. Mas vamos lá, é humana. É mental. Mas criança não pode ser mãe. Sim, pois é, mas aí a discussão, ela vai muito para o lado ideológico. O que o Insta A gosta, o pessoal do Insta B não gosta. Por mais que goste, mas diz que não. Tá? O que o Insta A gosta, o pessoal do Insta B
não gosta. Não, talvez até goste, ou goste. Mas como o pessoal do Ista A gosta, eu não gosto. Que isso? Não me convidem para essa mesa, porque eu não vou crescer em nada. E nem vou ajudar no desenvolvimento de ninguém. Essas pessoas é que vão ter que cair do cavalo, feito Saulo de Tarso, e descobrirem como eu caí do cavalo. E o que eu estou falando aqui, tem tanto do Ista A como do Ista B, não disse? Ele é daquele lado lá. Aí o outro, eu disse que ele era daquele lado. São assim. Eu não tenho direito de pensar. A sociedade livre não é de discurso, é de livre de pensamento, não tem direito do livre pensar. Porque o Ista A e o Ista B são os que mandam. E o pior de tudo, eu conheço um determinado lugar, lá na terra do Pirilampo, eu não vou imitar o homem da Passagada, que eles estão no mesmo palanque, mas eles querem provar para as pessoas que estão em redor do palanque que eles são contra um ou outro. Não são! Estão no mesmo palanque. É um negócio maluco, cara. E aí, tu sabes o que é que acontece? Eu saí com esse meu amigo, ele veio me deixar em casa, eu ia pegar um Uber, porque eu sabia que eu ia tomar uma cervejinha, mas se tu não fosse para o funeral, pois é. Uma amizade, um grupo bacana, um pessoal ali no Bar dos Amigos, Encontro dos Amigos, eu conheci um pessoal super gentil, várias pessoas no bairro do Guamá, músicos, escritores, advogados, engenheiros, Barnabés. Foi bacana o encontro. Castelo com a Pariquis, uma coisa assim. Aí eu te deixo. Eu vou te deixar. Eu digo, não, porra, é muito longe. Ele mora na Sacramento, eu moro. Não, mas eu vou. Ele errou o caminho e passou, porque eu disse, rapaz, vai aqui por dentro que é melhor. Na BR está meio confuso para te voltar. Aí ele acabou passando. Heloísa, o meu amigo errou. Ele bateu. Daquela agonia da BR, né? Ou do trânsito. É normal esbarrar. Eu entrei agora, depois de esbarrarem no meu carro várias vezes, eu esbarrei em pote, esbarrei no carro dos outros, o carro né? Vai passar 10 dias na oficina só para cuidar de esbarrão. Os dois que eu esbarrei, já paguei, não tem problema nenhum. Ela, pagando, não houve nenhum problema, indenizando. Mas o nosso acumulou desde 2022. E agora o pau torou na casa de Noca. Só vai ficar bom quinta-feira, então eu não tenho problema. Vou de busão, vou a pé, dependendo. Até de moto eu vou, dependendo da distância. É uma maluquice andar de moto. A minha mulher, tu é doido. Eu digo, doido é o cara que me leva, pô. Porque senão, aí eu vou, né? Tem que cuidar da coluna. Mas é quando eu vou 1,5 km, mas eu sei que para dar acidente, basta a gente sair de casa. Aliás, basta ficar em casa, né? E aí aí eu falei para ele, porra, bicho, tu bateu o carro do cara, olha, bateu o negócio do farol, né? Como é que chama o visor do lado esquerdo? O mesmo problema que o rapaz do fast food bateu num carro de um táxi, ele fez sinal que ia parar, o cara do carro de táxi lá matou o rapaz. O rapaz ia parando para conversar. Ele passou por cima do rapaz, é outro caso nacional, violência no trânsito. Gente, tu sabes o que acontece? Ele diminuiu a velocidade. Eu disse, pô, é meio complicado parar aqui, mas vê lá o caralho. E o cara aproveitou quando ele diminuiu a velocidade e cortou ele. Eu vi. Eu não estou contando notícia que eu vi na televisão, eu vi. Eu disse, porra, mas tem que pagar o farol do cara, né? O negócio aí. Tem que entrar. O camarada desceu. O camarada do. O retrovisor do lado esquerdo. Bateu, infelizmente é uma coisa que a gente vê muito comum. O meu retrovisor, bicho, vive para lá e para cá, é moto, é ciclista, é pessoa. Porra, tu já imaginaste? Aí o cara desceu. Aí eu disse, eu pedi para o meu amigo baixar o vidro. Baixa o vidro para conversar. Heloísa, o cara, seus 30, 35 anos, deu um murro na cara do meu amigo. Eu fiquei assim, eu disse, calma, eu fiquei sem ação. Olha, eu falo aqui, eu converso, eu debato, como eu entendo que
eu ainda estou muito aquém daquilo que é o ideal, sabe? Eu tenho que aprender mais a falar, a conversar com as pessoas. Então, eu prefiro me auto-enclausurar, ficar num grupo bem restrito, e andar, eu não deixo de andar, mas eu fiquei pasmo com a atitude. E esse meu amigo, 65, 66 anos de idade, idoso também. O cara já veio julgando e condenando. Ele virou e disse, deu um murro e disse, tu tá fugindo? Tu tá porre? Tu tá doido? Eu disse, calma. Quer dizer, ele chamou o cara de porre e de doido e já tinha dado soco. Sabe aquele filme de antigamente, Sartana mata e depois pergunta? Né? Aqueles filmes antigamente de Bang Bang. Né? E aí eu fiquei. Aí ele saiu correndo para o carro. Eu disse: volta. Eu acho que o cara está indo buscar uma arma, que ele voltou para o carro dele. Gente, ou seja, ele não veio resolver o problema, ele veio agredir. O cara é violento. Eu não consegui falar com esse meu amigo, eu não sei se ele vai tomar alguma atitude, não sei o que e tal. Mas independente da atitude, vamos lá, primeiro, estivesse esse meu amigo porre ou fosse doido, como julgou e condenou o cara, tá bom? Porre teria que pagar, teria, né? Doido, da maneira como ele ligou, seria uma forma de intolerância com o idoso. E ele, bom, são, jovem, bem cuidado, o cara deu um murro de quem luta. Eu só vi espocar, eu olhei, cara, ele te bateu, eu fiquei. Aí ele, calma. Aí ele virou para mim, calma. Essa é a sociedade em que eu estou. Eu me lembro, às vezes, vou voltar aqui o Jair. Claro que eu não vou tirar, eu não vou, pela minoria, pela exceção, eu vou julgar todo mundo de forma nenhuma. Mas eu tenho que andar com mais cuidado do que eu já andava com cuidado. Porque é complicado. Então, é assim que nós estamos. A sociedade é assim que nós estamos vivendo, Matoso. E o pior, às vezes as pessoas vão dar palestra, fico vendo negócio de meio ambiente. Meu Deus, o que tem discurso ambiental. Fico olhando, né? Eu me lembro de uma pessoa que você conhece, eu via comentários fantásticos sobre meio ambiente. Aí quando saía. Enfim, são situações que a gente tem que enfrentar, se adaptar, evitar. Aí a lição que a minha mãe, Maria Eulália, dizia: meu filho, se faça de besta para melhor passar. Ou seja, tinha um outro ditado antigo que dizia assim: é melhor remediar, não, é melhor prevenir do que remediar. Ou seja, é melhor você. Ou seja, é melhor eu não ir no trânsito. Eu não tenho direito de andar, de ir e vir. Meu Deus do céu. Então, Matoso, vamos lá. só, a gente já estamos com o nosso tempo. Eu imagino. Eu quero, amigo, que você comente rapidamente a rodada do final de semana. Bom, eu quero te dizer que depois de um longo e tenebroso inverno, nós não tínhamos um final de semana vitorioso. 75% vitorioso. Infelizmente, o Águia não consegue decolar, é uma pena, né? Não adianta aqui fazer críticas, porque o rapaz, os dirigentes, o Ferreirinha, lá, o Pedrinho, né? O pessoal não vai fazer investimentos para perder. É um negócio, um fenômeno. É um fenômeno. Um negócio estranho, pô, o que está acontecendo com a Águia. Lamento, espero que retome. Aliás, vem fazendo um belíssimo trabalho na área da comunicação, a divulgação do Águia, sensacional. Tem lá o Daniel, tem um pessoal jovem lá na área da comunicação visual, a comunicação das redes sociais, mas o time em si, eu não sei, são bons valores, tem pessoas boas, bons investimentos. O camarada não vai pegar dinheiro para jogar fora, para rasgar. Não sei, isso é um caso de estudo que eu espero em pouco tempo, não vou aqui ficar criticando. Aí eu lamento pelo que está acontecendo com o Águia. É mais reflexão, e que serve até para nós mesmos, né, em vários setores da vida. O Cametá ganhou o jogo, penou, mas ganhou o jogo, e está no bolo para disputar uma vaga. Cametá está em 6º lugar,
tem né, sexto lugar, mas está no bolo, com 11 pontos. O que está bem aqui está com 14. A Série C, isso na Série D, né? Onde maranhenses e piauienses, que são os bambambãs. O Clube do Remo na Série C, que boa vitória, uma vitória importante, 1-0, contra uma boa equipe do Ipiranga, que ganhou esse jogo muito importante, saiu do 14º, foi para o 10º lugar, agora um detalhe, o torcedor não deu 4 mil entre o público, torcedor do Remo bronqueado, mas é fundamental incentivar, é nessa hora que o amor vale. Amor é na hora, tá entendendo? Eu vou usar a frase do casamento, na saúde e na doença. É por isso que o Raul Seixas dizia que muita gente ajudou a gente a mentir. O casamento é eterno, quanto dura. Então, amor é nessa hora também. Nessa hora também. Mas o Remo conseguiu reabilitar. Mas não abro mão de perguntar qual é o problema dos jogadores regionais. Tem 8 ou 9 no Remo. Eu não consigo falar com o pessoal da assessoria para me dizer exatamente. E eu não quero ficar perturbando meus colegas. Qual é o problema dos jogadores regionais que não emplacam? Tá certo? Por quê? Mas por que tu só fala do Remo e não fala do Paysandu? Porque o Remo tem 8 ou 9, o Paysandu só tem 1. E, além do mais, o Hélio dos Anjos é um treinador que não vai chegar numa equipe de futebol para dizer, deixa eu ver os meninos aí que eu quero testar. Ele não vem testar, ele vem treinar um cara contigo para ganhar, pô. Ele já atingiu outro patamar. Um outro nível. O Remo tem lá os meninos que vieram da base e estão lá no grupo de profissionais. Aliás, já vai perder um, que é o Canu, que vai para Portugal. Então, boa vitória. Foi uma boa partida, não foi aquele espetáculo, mas que dá um novo ânimo do Clube do Remo ir avançando e, quem sabe, chegar lá no G8 daqui a mais umas 4, 5 rodadas. É o que nós esperamos. Não depende só dele. Precisa ganhar e depender que os outros percam para chegar no G8. O Paysandu não depende de ninguém. O Paysandu subiu, né? Uma boa posição, estava em 16º. Tem o CRB no seu calcanhar. Que jogão! Aí já vem gente dizer, esse Ituano é fraco. Vocês são muito ruins. Como diz outro, vocês são muito ralados. Quando perde é porque meu time é pereba. Quando eu ganho é porque o outro é ruim. Pô, a gente não quer nada, né? Ou quer tudo. Foi um grande jogo, 5-3. Prova que a artilharia do Paysandu funciona e tem que provar que a defesa também falha. Tem que ficar atento. Foi um grande resultado. Agora não dá mais pênalti para o Nicolas. E tem que parar com essa pressão para o Nicolas. O Nicolas é um jogador muito importante para o Paysandu. Não está dando para fazer gol, mas ele abre espaço para os outros chegarem e fazer. Verdade. Está entendendo? Tu tem que olhar isso. Então, mas não dá mais pênalti para ele, não. Não dá mais, não. Manda para outro. A não ser que tiver 4-0, 5-0, já para terminar o jogo, aí dá, vai lá, Nicolas, vê se tu acerta. Tu não vê o Ribamar no Remo, pelo amor. Mas pelo menos o Nicolas, artilheiro da Copa Verde, artilheiro do Parazão, ainda não emplacou na CRB. Então, o Paysandu tem um CRB que tem 2 jogos a menos, tem um Botafogo, né, de Ribeirão Preto, que tem 1 a menos, mas o Paysandu vai pegar agora o CRB aqui. É jogo de 6 pontos. Então o Paysandu só depende do Paysandu. Então o Paysandu ganhando do CRB aqui diante da sua torcida fiel, aí, meu amigo, começa já, para mim assim, o Paysandu terminando esse primeiro turno entre 11º e 12º e 9º lugar, porque começou mal pra caramba, né? Começou mal. Então agora que está se reabilitando. E eu dizia aqui, teve o Parazão, a Copa Verde, agora é a Série B. Eu falei isso várias vezes, eu tenho postagens aí, eu continuo falando. Agora é a Série B. Então agora é que o Paysandu está realmente. Tá certo? Então está entrando. Então o Paysandu está no caminho certo e depende só dele. Depende de ninguém. O Remo ainda depende. O Remo depende. Precisa continuar ganhando e os que estão na frente dele perdendo. O Cametá precisa continuar ganhando e os que estão na frente dele perdendo. O Águia, só milagre de Santo Antão. Tá milagre agora. Realmente é isso aí. Meu amigo querido, você, como sempre, muito obrigada, tirando um pouquinho do seu tempo para participar aqui do nosso TV em Casa. Toda segunda-feira você é um paraense
Obrigado aí. Semana, amigo. Um abraço. Bom dia para todo mundo, pessoal.